De volta com Personalidades, entrevistando Ézio Camilo Rocha. E antes da gente prosseguir aqui com essa entrevista muito interessante, eu preciso falar do Xodó da Tia Joyce. O Xodó da Tia Joyce tem 21 anos de experiência, trazendo educação, mas sobretudo educação com muito amor aos nossos xodózinhos. No Xodó da Tia Joyce tu pode levar teu filho recém-nascido, enfim. E depois tem o Extensão X, ele pode sair só no terceirão direto para a faculdade. É onde eu confio em meu xodózinho. E só faço comercial daquilo que confio e posso dizer que realmente é bom. Xodó da Tia Joyce é a minha dica de educação com muito amor. Gente, é uma equipe de muita qualidade e eu confio meu pitoco lá assim, deixo e fico... sabe como deixar assim na casa da avó? Agora, Ézio, a gente tava falando de política e aí como que tu decidiu ser candidato a vereador? Foi uma coisa tua ou foi uma coisa do partido? Não, inicialmente foi pela militância, não tem? Pela militância precisava, lá no meu bairro, precisava a gente fortalecer o partido lá e tal, eu fui candidato. E tu era PDT ainda? Daí. Não, a primeira vez que eu fui foi em 1982, eu era PMDB, entendeu? Eu não me elegi, fiquei de primeiro suplente. Tu achava que ia se eleger nessa, não? Nessa primeira? Não, eu fui consciente. Então foi uma surpresa tu ficar de primeiro suplente. Foi. E outro detalhe, naquela época existia o voto vinculado, naquela eleição. Naquela eleição era assim, ó, tu tinha que votar para governador no partido, o senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador. Eram 6 votos do mesmo partido, em 1982. Foi a única eleição que foi assim. Então o que aconteceu? Eu perdi muito voto por conhecidos, amigos, parentes que não queriam votar no outro, não votavam em mim, porque não ia votar contra o candidato naquele tempo da Arena e tal. Aí saí em 82, aí depois em 85 eu saí do partido, em 86 fui candidato a deputado, aí digo, ó, chega de política, foi quando o Dal me convidou, aí fui ser secretário, eu coordenei a campanha dele, né, eu e o Dr. Gilson, coordenamos a campanha do Dal para prefeito, ganhou a eleição. Depois ele me convidou para ser secretário, fui secretário dele durante os 4 anos do mandato dele. Tu era muito novo. Não, já não era muito de leite não, aí já tinha uns... Novo foi o Dal foi prefeito de Araranguá, eu acho que com 37 anos por aí. Nossa, tá, mas tu tinha mais dias? Não, eu tinha menos. Então, então menino, imagina. Eu acho que em 89 eu tinha 36 anos. Imagina. E fui secretário, e aí no ano seguinte, no final, disputei a eleição do vereador e me elegi. Aí fui ser vereador no mandato do... Foi uma coisa tua, tu queria? Como é que é? Não, eu gostava muito de política. Hoje eu sou muito decepcionado, não tem assim, com aquelas coisas que a gente tanto apostou, as coisas que eu digo, as ideias, né, que a gente tanto apostou que depois naufragaram, e nomes, né, pessoas que a gente tanto apostou e que também decepcionaram, não é que decepcionaram, também não foram aquilo que a gente esperava tanto. Então eu acho que a política, ela no início, né, lá na juventude, a gente sonha, a gente imagina, mas depois, entendeu? Acontece a prática dela, os meandros delas não é a melhor coisa para a gente viver. Então eu não sei se é por causa do país que nós vivemos que é assim, os costumes, a prática muito impregnada, não só na classe política, como na população também. Então, o que a gente vê assim, a população, ou ela desmerece a política, ela joga no lixo, ou ela idealiza de uma forma que parece que o cara é um santo e ninguém é. Pois é isso mesmo. Eu vou te dar um exemplo, senhora. Na Europa, né, os países mais avançados lá, o político, ele para ser um administrador público, para ser um vereador, um prefeito, um secretário, ele tem que ter a formação em administração pública. Vou te dar outro exemplo aqui, ó. O governo do estado aqui recentemente instalou no estado todas essas secretarias regionais, tá? A ideia a princípio é ótima. A princípio, a ideia da descentralização, de tu ter na base, aqui no interior, uma secretaria que soluciona os problemas da educação, da saúde, tá?
da segurança, de obras. Enfim, o governo mais próximo, mais das próximo pessoas. do povo. E isso a princípio. Entretanto, a gente vê que na prática não é. Virou um cabide de emprego. É só emprego, 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 cargo, 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 e ninguém resolve nada, e não adianta. Os problemas estão igualzinho como estava antes. Então, esse tipo de coisa, essa prática do político, e a prática também do povo, do eleitor, que muitas vezes apoia, mas apoia porque quer tirar proveito depois. Que é o seu. Não é porque tem a ideologia, olhou o programa, olhou a proposta, não é, esse vai mudar. Eu acho interessante, tem algumas pessoas que dizem assim, eu nunca ganhei nada com política. Não é pra ganhar mesmo. Como se fosse pra ganhar. Ué, mas não é pra ganhar, que eu saiba, né? É o coletivo, né, que tem que ganhar. Wesley, vamos falar alguns conceitos assim. Por exemplo, o que tu acha da maioridade penal, se deve diminuir, se não? A maioria dos países, os países já bem desenvolvidos, não existe essa história de maioridade penal ou menoridade penal. Cometeu o crime, vai ser julgado. Aqui no Brasil, a maioridade penal é 18 anos. Tá? Acontece que com 15, 16, 17 tem pessoas, jovens, adolescentes, muito conscientes de cometer um crime e não é julgado. Tão conscientes que eles até aproveitam a idade. Mas nem, aliás, é o que mais acontece. Nós tivemos... Ultimamente? Prende uma pessoa com droga ou com a arma, corre, em seguida chega um menor de idade e diz, não, a arma é minha, ou a droga é minha, porque ele é inimputável. Pena de morte? Não, eu sou contra a pena de morte, entendeu? Mas sou favorável à prisão perpétua. Eu acho que a pena de morte existe primeiro que a ninguém é dado o direito de tirar a vida de ninguém. Sei lá, eu acho que matar, queira ou não queira, a pena é morte, vai lá e mata o cara. Não tem volta, né? Não tem volta. Segundo, aí é que está também, por não ter volta. Segundo ponto, são as injustiças que às vezes são cometidas. Nós temos exemplos claros de muitos casos, condenados, muitos casos nos Estados Unidos, por exemplo, tem a pena de morte, da pessoa que foi executada e depois apareceu a reviravolta do caso e o cara que foi executado era inocente. Nós temos, aqui no Brasil nós já tivemos muitos casos aí de pessoas que foram presas, acusadas disso, acusadas de cumpriram não sei quantos anos de pena e depois foram ver, não era aquele cara. Me diz uma ou duas coisas que tu aceita, mas não concorda. Ter barba, por exemplo, tu aceita, mas não concorda. Tu usou barba há um tempão, né? Tu tava falando. 30 anos, né? Eu gostava de usar barba. Tá, e quando tu tirou e se viu a primeira vez, depois de 30 anos? Não, tu não sabe o trabalho que deu. Eu tirei, me escondi, deixei crescer, me demorei pra... Tu não te assumiu? Não. E o que até achou? Não, o bigode, por exemplo. Tá, o bigode mesmo eu tirei... se eu tirar o bigode, eu fico trancado dentro de casa 3 dias até crescer. Não, a barba até me incentivou, mas o bigode também ela não... Se tem incentivo dela, tem que deixar. Pensa em uma coisa que tu acha que tu eliminaria, vamos especificar mais, uma coisa que tu eliminaria do cotidiano, assim, que é uma regra que tu tens que fazer porque tem que fazer, mas tu não concorda. A gente vive muito o para o outro, é o se vestir para o outro, é o se ajeitar, se vestir direitinho, comportamento na sociedade. Por exemplo, quem é que não gosta de vez em quando reunir os amigos, fazer uma carninha e beber uma cervejinha? Mas tem que ter cuidado, porque não pode fazer fiasco, porque não pode não pode envergonhar a família. Quer dizer, a gente vive muito bitolado, cerceado muito cerceado, também, entendeu? Então, o comportamento humano, assim, que é a censura da sociedade, da religião. Tens alguma crença? Eu fui muito religioso, tá? Eu fui coroinha quando era pequeno. Mas nunca sentei no colo do pai. Eu ia te perguntar. Fui coroinha, eu tinha, como era o nome do curso, era Renovação Cristã, que a gente fazia encontros de jovens
em retiros. Depois eu abandonei porque eu tive um exemplo muito triste na minha família. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era padre franciscano, né? Ele viveu durante muitos anos catequizando índio no Mato Grosso, no Amazonas, ele viveu mais de 40 anos. E formou-se em teologia, filosofia, sociologia. Tudo. E depois, quando ele voltou dessa missão, ele vivia, aí nós ficamos sem notícia dele muitos anos, depois descobrimos por acaso ele num seminário aqui no oeste de Santa Catarina, em Joaçaba, em Luzerna, né? Fomos lá para trazê-lo para casa, ele não quis vir, e ele estava muito revoltado com a igreja, revoltadíssimo, porque ele viveu o mundo da catequese, do voto de pobreza. Um ensinamento cristão mesmo. Ele fez voto de pobreza. Quando ele saiu de casa, ele tirou o relógio de pulso que ele tinha e deu para o irmão, porque era para não ter nada. Era a única coisa que... E quando aí ele chegou para mim e disse, olha, meu filho, vem cá, eu fui visitá-lo lá, a minha mãe era viúva, vou trazer ele para irmão da minha mãe, quis trazê-lo para morar aqui conosco. Ele não quis, ele vivia lá como um mendigo na rua. As esposas dos rotarianos é que davam roupa para ele, a alimentação, ele se alimentava, tinha alguns restaurantes lá que davam refeição para ele, e ele estava revoltado com a igreja porque a igreja mostrou, a igreja católica, eu estou falando, mostrou o lado capitalista da igreja. Ele mostrou para mim, olha aqui, ó, aqui tem as terras da igreja, aqui tem a rádio, o prédio da rádio que é da igreja. Aí ele estava revoltado com aquilo, entende? Então, em função disso, não é que eu não virei ateu, não sou ateu, creio num Deus, né? Creio que existe um ser superior que nos conduz, que nos orienta, que nos dirige. Faço diariamente as minhas orações. Orações essas conhecidas, tipo Pai Nosso, tal, ou pensamento? Não, eu mesclo, entende? Porque eu aprendi a rezar, entende? Eu era daquele de calcinha curta que a minha mãe pegava e levava. Eu vinha lá do Sanguinha pra cá, de pé descalço, mas com o sapato na mão, não tem? Ai, que tristeza! Era tudo areia. Ai, não podia sujar. Chegava aqui onde é o fórum hoje, ali a minha mãe limpava o meu pé, botava a meinha, o sapato, fazia a meinha. Eu era coisa de 6, 7 anos, eu acho. Pela mão da minha mãe e a missa. Depois ia de sapato, chegava em casa com um calo desse tamanho. Metade do pé comido, né? Então eu faço diariamente as minhas orações, as rezas que eu aprendi, mas também faço os meus diálogos. Qual foi a coisa que tu mais pediu a Deus? Que tu lembra, assim? A coisa que tu mais se dedicou, que tu mais desejou? A coisa que eu mais peço até hoje é saúde. É a coisa que eu mais peço, saúde, vida longa. Mas não peço só para mim, peço para os meus irmãos. Isso eu faço diariamente. Para os meus irmãos, para minha esposa, para meus filhos, né? E para as pessoas que eu gosto. Tem pessoas também. Porque não adianta tu pedir, eu quero que todo... Não é isso, entende? Eu peço para pessoas que eu gosto. E nas minhas orações eu cito o nome da pessoa. Às vezes eu faço orações em voz alta, às vezes só... Depende tudo do momento. Vamos fazer um bate-bola. Sim. Um sonho realizado. O bem-estar dos meus filhos. Um sonho ainda não realizado. Ainda não realizado? Parar de trabalhar. Tu não consegue, eu acho que o cara trabalhou tanto. Dois países que tu tenha visitado que te impressionaram. Não, isso já vai. A França e a Holanda. Pelo quê? Pela educação do povo, pela formação, pelo conhecimento deles, assim, pelo exemplo de cidadania, né? E a cultura deles também. Um sonho que nunca vai se realizar. Não, meus sonhos vão se realizar todos. Guri! Um sonho que nunca vai se realizar. Um livro. O Araranguário, né? Tenhas aí, não. Tá aqui o bichinho. Então, cara, esse livro aqui, não só... Não tem
como definir. Sabe que eu tenho uma bibliotequinha assim em casa, né? Mas tem um lugar muito especial do Araranguá. Ele tá num cavaletezinho assim, porque eu acho que isso aqui é mais que um livro, é a história de Araranguá, é a tua história, não só tua, mas dos envolvidos, assim, eu acho que é sensacional. Esse livro que me inspirou foi o meu filho. Eu tava em casa, num dia a dia, sei lá, eu tava conversando com a Doroteia, tava conversando ali e tal. E eu não sei o que nós falamos na conversa, e o meu filho saltou lá, onde ele estava no quarto, no computador, disse, o que a mãe falou pro pai ali, que palavra é essa? Entendeu? Porque nós, no linguajar, a gente fala, né, no dia a dia, né? Tipo, hora sou mandurico, né? Eu abri bem no mandurico. Se alguém te dissesse assim, ó, me dá aí uma nisca. Me dá uma nisca, um pedacinho. Um pedacinho. E aí então, tu pensou em fazer. Quando ele falou nisto, eu disse, o Renan já não sabe. O filho dele menos ainda, isso vai acabar. Aí comecei a trocar ideias com o Alex Rocha e com o Ricardo Greg e começamos para sair o livro. Aí foi falado em jargonário, foi falado em dicionário, foi falado em Araranguá. Vai ter o 2 ou não? Não, olha, tu sabes que este livro ele tem 380 jargões. Eu já tenho, depois que saiu o livro, eu já compilei ali mais uns 70, eu acho, de pessoas que chegaram para me dizer, Ézio, esse aí não tá. E eu fui anotando, tem mais uns 70 ali. Eu não sei se eu vou ter paciência para fazer, mas alguém vai fazer um dia, um segundo. Um defeito teu, que tu gostaria de não ter? Primeiro que eu sou muito perfeccionista, né? Nas coisas. Eu sou muito perfeccionista e acho que isso às vezes prejudica. E depois a teimosia, eu sou meio teimoso. Quando emburra, empaca, não. Uma qualidade que tu acha que é legal, assim, que é da tua personalidade, que tu acha que é legal. Eu sou uma pessoa de bom coração, entende? Assim, eu sou uma pessoa, amiga, a pessoa que é meu amigo, eu sou amigo, e sou uma pessoa fácil de ser levado não é pela ingenuidade, mas por acreditar muito nas pessoas. O que é meu também não é meu. Eu perdi, por exemplo, muitos livros por emprestar e não anotar, entende? Essas coisas assim, né? E ajudo muitas pessoas que eu posso, eu ajudo, entende? Eu sou uma pessoa de boa índole, de bom coração. O que tu aprendeste demais que tu acha que é mais profundo, assim, com teus pais? Eu aprendi muita coisa. Primeiro, esse lado aí da decência, não tem? Aquilo que eu te disse do ser sério e não ser velhaco. Por exemplo, eu me lembro que o meu pai, que nós comprávamos na época que eu era pequeno, comprava num armazém, comprava na caderneta, como tu falas ainda pouco, a gente ia lá todo dia fazendo. E no fim do mês o meu pai ia lá receber, ele não vinha em casa sem primeiro passar no armazém e acertar a conta. Então eu acho que isso aí é uma coisa, né? Isso aí é uma coisa que eu aprendi muito. Deve ter vindo do pai dele, né? Deve ser. Uma coisa tão forte eu acho assim, hereditário, E falar a verdade, não mentir. O que tu gostaria que os teus filhos, né, as meninas e o Renan, o que tu gostaria que eles absorvessem de ti? Que tu realmente gostaria que eles aprendessem, levassem para o resto da vida? Não, eu queria que eles... se eu tenho uma coisa de bom, que eles aproveitem, né? Porque tem de ruim, né? Não, mas eu vou te dizer, vou te dar eu acho que uma palavra que a gente chama de educação, né? O ser educado, ser como é que é? Gentil, tu quer dizer? Ser gentil, ser respeitoso com as pessoas, né? É uma coisa, por exemplo, assim, ainda há pouco nós tocamos nesse assunto. Eu gosto muito de ouvir os mais velhos, entendeu? E hoje eu ouço muito as pessoas idosas, né? Dizer assim, olha, o meu problema é que eu não tenho com quem conversar. Entende? Tu ouve muito isso de pessoa idosa. E o meu filho, o Renan, ele é uma pessoa que admira o idoso, ele gosta de conversar com ele. Eu acho isso muito bonito. E eu também gosto. De vez em quando, quando eu me sento com uma pessoa mais idosa, eu gosto de ouvir e conversar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente leva. No que vale a pena gastar o dinheiro que a gente ganha? Passear. Comer bem, né? Quando sempre comer bem, se vestir bem, comer bem, vestir bem e passear, isso é só o que se leva de bom dessa vida. Tu acha que é o dia a dia?
É o dia que é importante? Ou tu faz planos assim, para daqui 2 meses, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Ou tu vive esse dia a dia? Não, olha bem, às vezes tem pessoas que dizem assim, ó, mas a gente tem que viver o dia de hoje porque a gente não sabe o que é o amanhã. Eu discordo disso aí, entende? Claro que o melhor é eu viver bem o hoje, porque realmente a gente não sabe o que é amanhã. Mas se tu não te programar para o amanhã, como é que tu vai viver um amanhã bem? Né? Para nós que somos de família relativamente pobre, não pobre, mas que podemos... Para que é pouco bom programar uma viagem? Não, o ano que vem eu quero ir em tal lugar. Tu começa a pagar uma passagemzinha adiantada, um hotel... Falando em comer bem, eu lembrei do Restaurante Peninha, que é onde eu almoço todos os dias, né? Sim. Que eu só falo do que eu uso. E o Restaurante Peninha tem o buffet aquilo todos os dias, ao meio-dia tem um churrasco para quem curte churrasco, tem também uma comida saudável para quem curte, tem uma sobremesa sensacional. À noite também abre com lanches, tábuas, enfim. E um ambiente novo, um ambiente agradável, um ambiente climatizado, e também podes fazer a tua festa lá no Peninha, porque tem um estacionamento gigantesco, cabe muito carro, né? Então é uma opção bem legal aí, é o Restaurante Peninha no centro de Araranguá. O que tu mudaria uma regra no sistema político brasileiro? Não, tinha muita coisa. Não tem. Tá, então diz algumas. Reeleição. Tu é contra? Sou contra a reeleição. Sou em todos os níveis. Todos os níveis. Não é... Tá, tu é a favor de uma eleição de presidente a vereador? A cada 5 anos. Tu acha que o povo brasileiro sabe votar para tudo isso? Assim? Tem que aprender. Aí é que está o defeito, entende? Do político e dos homens que fazem as leis, né? Vou te dar um exemplo. Nós temos que fazer urgentemente uma reforma política. Mas quem é que vai fazer uma reforma política com esse político que nós temos aí? Porque tudo passa pelo Congresso, uma reforma política. Uma reforma política, que se diz, tem que ser uma lei que diga como é que deve ser a eleição, como é que deve ser o voto, se tem coligação, se não tem, se tem reeleição, se não tem, né? Com esse quadro que tem, só se for eleita uma Assembleia Constituinte específica para isso, ou então por uma lei de iniciativa popular, porque senão não vai sair nunca. Como que tu escolhe teus candidatos? Qual é o critério número 1? A honestidade. Eu sempre procuro ver... É por isso que tu se decepciona, porque é a coisa mais difícil, é só na prática que a gente... A primeira coisa, né? Porque a gente tem, hoje está aí, tem uns questionamentos que às vezes eu discordo. Por exemplo, essa história do nepotismo, não tem? Eu acho que o nepotismo tem que ter um conceito, e não existe um conceito de nepotismo. Se tu procurar o que é nepotismo, eles se baseiam ainda na época do Papa, não sei quem lá, que tinha muitos primos, muitos não sei o que lá e tal, muitos netos, a família toda empregada. Eu acho que o nepotismo, né, eu acho que tem que ter limite. Não é porque eu vou ser governador e eu tenho um irmão, por exemplo, que seja expert, por que eu não posso aproveitar? Né? Agora, eu também não sou contra tu pegar e se tu tem 5, 6 irmãos, botar os 5, 6 irmãos ali, só porque são teus irmãos, botando gente em cargos que não sabem. Incompetente, né? Então, eu acho que devia ter limite, assim, ó, 1 ou 2. A lei devia dizer, não pode ter mais do que 2 parentes empregados. É interessante. Né? Então, até porque o cargo de confiança, ele é de confiança. Em quem a gente mais confia também são as pessoas próximas. Então existe muita coisa assim, ó, que a gente discute mas não sai do lugar. Mas não sai do lugar. Qual é a melhor apresentadora da Rádio Araranguá? A melhor apresentadora? A única. Então, não, só para te dar um exemplo. Tu não vai dizer. Cara, isso é. Muito obrigada. Pra gente encerrar, Ézio, uma palavra que tu acha legal. Amor. Tem uma frase que tu gostas? Querer bem, é uma frase, né? Querer bem a todos. Eu acho que querer bem é uma expressão natural que a gente deve sempre ter com a gente. Querer bem o próximo, querer bem os amigos, querer bem a família, querer bem a esposa, querer bem os filhos, entende? Isso querer bem o teu local de trabalho. Eu acho que tem muita coisa assim que a gente, com essas expressões assim, que a gente... E pensar, além de ser um pensamento positivo, que a gente tem que ter sempre também, né?
Ézio Rocha, muito obrigada, Valeu. querido. Olha, foi um prazer Não, obrigado também pela Eu sou fã, né? Tá, então tá. Muito obrigada. E nas quintas, né? De vez em quando estamos lá batendo um papo na rádio, né? Quinta também. sim, quinta não, tá o É Ézio isso. Rocha, o Zaga do Caveirá. O Zaga. Um abraço aí para todo mundo. E antes de encerrar, eu quero falar da Clínica Veterinária São Francisco, que fica quase em frente ao restaurante Peninha. A Clínica Veterinária São Francisco tem um atendimento, gente, olha, que é sensacional. Porque muitas vezes a gente leva o cãozinho da gente, ou o gatinho, enfim, né? Nosso pet, e ele tá doente. E tu entregas na mão de alguém, e esse alguém tem que ser de muita confiança. É um médico, né? E eu confio no Dr. Fábio. Ele é uma pessoa, não só um profissional muito qualificado, mas é um ser humano extraordinário, e a equipe dele na altura. Então lá tem pet também, tem banho, tosa, e fica a minha dica aqui. Eu me despeço aqui por hoje, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Beijão, até lá.